Espírito Santo, esteja consolando corações nessa noite, Pai, trazendo, Deus querido, o Teu agir, o Teu poder, trazendo a Tua presença, Pai, tocando, Senhor, nas nossas vidas, nos alimentando, Senhor, da Tua bondade, nos alimentando do Teu poder nessa noite, Pai. Deus querido, que aquele que chegou a este lugar vazio, ó Deus amado, chegou nesse lugar, Senhor, sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu toque, Pai, que o Espírito Santo esteja consolando a sua vida, esteja, Pai, colocando as Tuas mãos e liberando o Teu poder, Pai, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor. Faz a Tua obra, Pai, e libera a Tua bondade em nome de Jesus. Queridos, convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo de número 3. Nós vemos aqui uma palavra tão especial, aonde Pedro e João, diante da porta formosa, e geralmente ele ia para esse lugar praticamente diariamente, como a própria palavra diz. E ali era colocado um homem, um coxo, diariamente nessa porta. E eu quero trazer essa mensagem para o nosso coração. Como que está o nosso olhar diante do Senhor? Como que nós olhamos para Jesus? De que maneira nós olhamos? Como que nós colocamos o nosso olhar na presença de Deus? Como que nós fazemos isso? De que maneira nós aplicamos a nossa fé quando nós olhamos para Jesus? E talvez, querido, você talvez faça como eu faço muitas vezes. Eu fico tentando imaginar como que Jesus olha para a minha vida. O que Ele tem, de que maneira Ele tem olhado para a minha vida. E às vezes nós levamos essa palavra ao nosso coração. Como que eu estou vivendo diante do Senhor? E a palavra do Senhor diz aqui: Pedro e João, subindo ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir o que, igreja? Esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Sabe, amados, eu fico imaginando, e eu tenho isso, quando eu leio a palavra, eu fico tentando imaginar o texto, entrar no texto. Fico imaginando aquele templo, aquele lugar em que os homens de Deus entravam ali para orar, para apresentar a sua vida em oração. E aquele homem era colocado diariamente naquela porta. Para quê? Para ter o sustento da sua vida, para receber esmolas, para conseguir um pouquinho de dinheiro. Mas eu imagino que Pedro e João passaram por várias vezes por aquele homem, porque a palavra do Senhor diz que era diariamente. Um homem aleijado, um homem que não conseguia andar, e a única coisa que ele fazia era pedir esmolas. Sabe, amados, que o contexto espiritual de tudo isso muitas vezes traz a referência do que o Senhor Jesus traz ao nosso coração: o poder da graça, o poder da autoridade. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é poder sobre a nossa vida. E muitas vezes nós pegamos todo o pacote, a palavra que é poder, a graça que foi concedida sobre as nossas vidas, a unção através da palavra, e muitas vezes nós estamos sedentos por algo, clamando: Senhor, Senhor, e Ele já nos deu, Ele já colocou sobre a nossa vida. Muitas vezes nós
na referência figurada dessa situação, nós estamos como aquele homem sem andar, paralisado, clamando por esmolas. Cada situação da nossa vida nós apresentamos ali diante do altar. Agora eu preciso. Agora eu preciso disso. Agora, Senhor, Senhor. E às vezes nós esquecemos de caminhar segundo a fé. Como nós reconhecemos isso dentro de nós? Eu não sei se você consegue perceber, mas muitas vezes é quando murmuramos. Quando acontece alguma coisa ruim sobre a nossa vida, e muitas vezes acontece, coisa que nós nem pensávamos que ia acontecer, mas acontece. E aí a nossa palavra é dizer assim: cadê Deus? Aonde Deus está nessa situação da minha vida? Por que estou passando por isso? Para mim, espiritualmente, aquele homem e a nossa vida traz uma semelhança. Como eu tenho caminhado diante do altar do Senhor com tantas bênçãos. Querido, imagina, eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim: meu filho, você tem um armário aí repleto de ferramenta, e você está cavucando a terra com um pedaço de pau, sendo que eu te dei tantas formas de você encontrar o que você está precisando. Tantas ferramentas poderosas eu já deixei nas tuas mãos. Então, aquele homem está vivendo algo, querido, que muitas vezes espiritualmente nós podemos nos assemelhar à nossa vida. E Jesus, no momento em que ele sentou com os seus discípulos, ele, depois de tantos fatos e situações que aqueles homens viram, imagina, milagre, cura, transformação, poder de Deus e até dinheiro para pagar os seus impostos, ele conseguiu agir ali naquela situação. Qualquer coisa. Jesus estava ali caminhando na terra, caminhou com aqueles homens, e aí ele senta naquele momento, na hora, querido, em que ele vai apresentar a ceia. E ele coloca com uma palavra tão singela: este pão é o meu corpo, partido por vós. E ele partiu aquele corpo, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, como um pedaço da minha vida, porque agora vocês não estão sós. A minha carne faz parte da tua carne. Imagina o poder de Deus, querido, que temos diante e na autoridade no nome do Senhor Jesus. É espiritual, Deus é espírito. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo que a minha vida está sendo fortificada pela carne do Senhor, pelo poder, pela presença de Deus, pela autoridade do Senhor sobre a minha vida. E aqueles homens estavam recebendo isso diante da presença do Pai. Pensa, querido, o dia de Santa Ceia é o dia mais especial que um homem e uma mulher de Deus pode viver na igreja, porque é o momento de nós nos alimentarmos do Senhor. É o momento de nós não clamarmos por esmola, mas clamarmos pelo poder de Deus sobre a nossa vida. Em João 6 diz que aquele que não participa do corpo não faz parte. Olha, Jesus falou isso. Jesus disse isso. Não adianta nós sermos religiosos em dizer: a minha vida pertence ao Senhor, mas você faz parte. Deus nos deu um pacote completo de uma vida cristã, dizendo assim: vocês são cristãos. Sabe o que a palavra cristão diz? Que nós somos pequenos Cristos. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus dentro de nós.
nós temos o poder da palavra sobre a nossa vida. E isso tem uma importância. No mundo espiritual, isso tem uma importância. De não banalizar aquilo que nós estamos fazendo, mas ao contrário, se enriquecer daquilo que temos. É dizer: o Senhor tem sido tão bom comigo, que as minhas orações, que os meus pedidos, que as minhas necessidades não serão falta na minha vida, porque eu tenho o Senhor ao meu lado, porque eu tenho Deus sobre a minha vida, porque eu olho para Deus. Eu não olho para a minha vaidade, eu não olho, querido, para aquilo que eu quero, mas eu olho para Deus, eu olho para o Senhor. Porque aquele homem, naquela porta, ele tem um olhar diferente agora. No versículo 4, a palavra diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Eu fico imaginando, querido, como que seria aquele olhar. Eu ficava visualizando quando eu estava meditando na palavra. Será que aquele olho esbugalhado para fora assim, ó, olhe para mim, igreja. É assim que Pedro estava falando para ele: olhe para mim. E às vezes, amados, sabe onde está o nosso olhar? Para outras coisas. Deus está fazendo a obra e nós estamos olhando para outras coisas. Deus está passando por nós. Imagina o seguinte: Deus está naquele momento de abençoar a nossa vida. Puxa vida, perdi. Alguém já assistiu o jogo em estádio aqui? Já, legal. Se você não vê o lance do gol, o que você faz? Está todo mundo gritando: ah, gol! Falei: e agora? Perdi o lance. É assim. Não tem replay. Você está olhando, está ali, acabou, virou fumaça. Você tem que gritar junto com os outros sem ver. Nem se entrou mesmo a bola. Não, então eu creio, entrou, gol! Imagina. Aí você sai gritando gol, porque você perdeu o lance. Pedro olha para aquele homem com o olho esbugalhado para mim. É claro que é uma palavra figurativa, mas ele fala: olha para mim. Eu ficava imaginando agora a condição do aleijado. Que é, cara? Está me encarando por quê? Porque nós temos essa revolta dentro de nós, quando nós não queremos fazer algo. Mas o olhar daquele aleijado agora foi diferente. Ele ficou atento. A palavra do Senhor diz que ele olhava para Pedro e João. Agora você imagina, querido, quantas vezes, se é diariamente, como lemos aqui, quantas vezes aquele aleijado viu Pedro e João passando por aquela porta? Quantas vezes ele já não via aquele homem passando por ali? Era uma pessoa que estava ali sempre. E queridos, Jesus estava naquele momento da ceia com os seus discípulos, e era constante ele estar com os seus discípulos até aquele momento. Eles estavam sempre ali juntos, caminharam durante um período grande. Eles estavam ali vivendo. Mas Senhor, essa palavra tua é muito dura, teu corpo vai ser moído. Eles nem entendiam o que estava acontecendo. Sabe por quê, queridos? Porque quando o nosso olhar é espiritual, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Quando nós olhamos com uma maneira diferente para as coisas de Deus, Deus move o sobrenatural sobre a nossa vida. A palavra começa a encher o nosso coração, o poder de Deus começa a se manifestar dentro de nós, porque nós temos parte do Senhor, e o que Ele quer é abençoar os seus filhos, é derramar da sua bênção sobre a nossa vida,
É dizer: não, meu filho, você não está só. Há poder de Deus dentro de você, há autoridade sobre a sua vida. Eu dei autoridade sobre a sua vida para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e nenhum mal será sobre a sua vida, porque há poder sobre nós, porque há poder sobre a nossa vida. Você vê um trabalho de macumba. Uma vez eu estava morando no sítio, e eu passei, era umas 6 horas da tarde, eu estava indo para casa numa quinta-feira, e vi o trabalho. Eu falei assim: na volta, eu vou dar um jeito nesse trem aí. Aí fui para casa. Aí eu voltei, aí a cena é mais complicada, porque já estava um breu, e as velhinhas acesas, né? Em volta da tigela. Aí a Silmara de longe: não é um trabalho? Não é um trabalho de macumbaria? Eu falei: mãe, é um trabalho, eu já passei lá perto, lá é um trabalho. E o que a gente vai fazer? Não, mas na volta a gente faz. Não, vamos agora mesmo. Só que vamos agora o seguinte: desce você e faz. Aí eu parei o carro em frente ao negócio lá, desci e vinha vindo outro carro. Aí você fica pensando: o que o cara está achando de mim? Eu falei: não está achando nada, vamos orar. Peguei o óleo, está quebrado, amarrado, está desfeito todo mal contra alguém, e tarará, e o carro passando. Eu não vi ele porque o vidro era escuro, mas ele me viu. E eu lá orando. Sabe, queridos, talvez uma vida foi livre da unha do capeta ali, e a gente não sabe o que aconteceu no mundo espiritual, mas Deus sabe. Ele colocou você com um olhar diferente naquele momento. Você nem sabe quem está sendo prejudicado, mas Deus sabe aquele que vai ser livrado. Porque nós, como filhos de Deus, nós somos aqui, querido, o braço, a mão, nós somos a perna, nós temos a vontade e podemos fazer algo, porque o nosso olhar está no Senhor Jesus, para declarar o poder de Deus, para declarar a autoridade do Senhor. Nós precisamos entender o que é esse corpo que nós participamos diante da presença de Deus, que olhar nós temos. E aí Pedro, ele fala: olhe para mim, e atentamente aquele homem estava olhando para ele, e no versículo 5 a palavra diz: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que ele queria? Será que isso ia solucionar o problema da vida dele? Ter uma esmola? Quantas vezes, querido, nós estamos mendigando aquilo que nós temos com fartura? Quantas vezes nós estamos com o nosso olhar distante da presença de Deus? Deus tem tudo, tem nos dado tudo, tem colocado uma vida abençoada, tem colocado, querido, coisas extraordinárias sobre a nossa vida. Uma esmola ajudaria aquele homem? Claro que não. Quantas vezes nós estamos olhando de uma maneira errada? O nosso olhar está com uma maneira diferente para Jesus. E aquele homem esperando receber o quê? Uma esmola. Pedro, porém, lhe disse, no versículo 6, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, o quê? Anda! Oh, aleluia! Mas como assim? Eu sou aleijado. Sabe, amados, uma das coisas mais importantes que a igreja vai continuar sendo para nós, é que existe pessoas no nosso lado. Ninguém caminha sozinho. Tem pessoas imaginando: não, eu posso caminhar sozinho com Jesus. Não, querido, não consegue. Sempre vai ter alguém do nosso lado nos ajudando, colocando a sua mão, estendendo a sua mão. O difícil, querido, é que muitas pessoas têm seu discipulador, o seu líder, está ali exercendo fé. Eu sei que é difícil, diante de um problema, você escutar aquilo que você não quer. É verdade ou não é? Você errou, puxa, dói o coração.
Ou já, além de eu estar ruim, ainda o cara vai falar que eu errei ainda. É para sepultar logo. Sepulta logo. Pode enterrar, abre o buraco e coloca logo dentro do buraco, então. É verdade ou não é, igreja? Ainda fala ainda de uma maneira ainda mais para prejudicar. Se você tivesse a oportunidade, você ia falar para ele: cara, você não está me ajudando não, você está me prejudicando. Mas é o contrário, está te ajudando. Por quê? Porque mesmo sem você conseguir andar, tem alguém do teu lado dizendo: anda, anda. Ah, mas é difícil. Anda, eu vou te ajudar. E aqui, queridos, olhando para a mesa, Jesus fala assim: queridos, vocês vão participar do meu sangue, é o sangue que será vertido na cruz do Calvário, é a aliança que eu faço com vocês. Se lembre, eu já deixei para vocês, o Consolador virá, quando eu partir, quando eu for levado ao céu, vocês terão agora um para cada um. Diga glória a Deus. Não vai ser mais um para 12, vai ser um para cada um. Essa era a igreja de Jesus. A igreja de Jesus começou com 12, querido, e ainda perdeu um. Mas a igreja começou ali. E aqueles homens, querido, começou a entender nessa primeira situação que eles viram. Pouco antes, você vai ver o Pentecoste, mas o trabalho, a igreja efetiva, a igreja de Deus, começou aqui. Anda, meu filho. E ali, versículo 7, tomando ele pela mão direita, levantando, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Diga glória a Deus. Porque diante da luta, querido, nós não precisamos de esmola. Diga assim: eu não preciso de esmola. Querido, às vezes nós estamos querendo só uma migalha. Querendo uma migalha. E aí, querido, eu posso tocar no teu coração nessa noite. Uma migalha de atenção. Isso vai mudar a tua vida? Não vai mudar. Ah, eu quero uma migalha. Ele não foi orar por mim no hospital. Uma migalha. A migalha, querido, de não ter, às vezes, o apoio, muitas vezes, na hora que você achou que precisava ter. Migalha. Uma esmola. Estamos clamando por aquilo que nós já temos. Presta atenção. É como se você tivesse uma conta bancária com dinheiro suficiente para você solucionar os seus problemas, e que você só precisava assinar o cheque. Você não precisava ir no banco. É só assinar o cheque, está aqui, ó. Vou quitar minha dívida. E você ficar falando: eu não tenho, porque eu só preciso de algumas esmolas. E aí vem alguém até você e fala assim: não, você tem tudo, está nas tuas mãos. Querido, talvez você está aqui nessa noite e está muitas vezes distante de tantas coisas. Eu me lembro quantas vezes antes de me converter, chorando às vezes, falando: Senhor, quando vai mudar a minha história? Eu vivi um problema muito sério dentro de casa. Que dia vai mudar a minha história? Que dia que meu dia vai ser, meu final de semana vai ser diferente? Que dia que eu vou mudar a minha vida? Que dia? E aí, eu entrei numa igreja e pregaram, e ouvindo a palavra, me converti numa casa aqui no Jacaré, mas depois entrando na igreja, a palavra de Deus me alimentava. Eu falava assim: eu posso agora. Eu não vou viver mais desse jeito. A minha alegria é diferente agora. Eu tenho o Senhor comigo. Não é mais uma religião de pegar em algo. Agora é ter, possuir, tomar posse, caminhar com uma expectativa de vida. Querido, eu jamais vou esquecer a primeira pregação que
O pastor subiu lá e começou a pregar Deuteronômio 28. Eu falei assim, cara, é isso que eu preciso ouvir. Eu só preciso obedecer, ouvir, preciso estar no caminho. Não preciso ficar correndo atrás das coisas, elas me alcançarão. Eu terei isso na minha vida. E aí a minha história começou a mudar, sabe por quê? Porque alguém me deu alguma coisa? Porque eu queria esmola? Não, porque eu queria servir a Deus de todo o coração. Porque eu queria ter uma vida com Ele. Não só mais como Jó deixou ali. E às vezes, amados, é essa palavra que nós temos. Você conhece a palavra? Sim, conheço. Você pratica ela? Não, aí é outra história. Praticar é diferente de conhecer. Eu só conheço ela. Jó era desse jeito. O mal que ele não queria sucedeu na sua vida. Aquilo que ele não esperava, ele entregava, querido, sacrifícios, porque dá que seus filhos, Jó, capítulo 1, pecasse contra o Senhor, ele ia lá e entregava o sacrifício. Antes que acontecesse qualquer coisa, o mal sobreveio sobre a sua vida. Mas Jó se apavorou com aquela situação? Não, porque ele tinha de Deus. Ele sabia onde estava a sua riqueza. E lá no capítulo 42, agora, depois de uma longa trajetória na sua vida, ele fala, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Às vezes, amados, nós conhecemos a palavra, são as migalhas. Eu conheço, mas eu não pratico. Eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho que entregar minha vida ao Senhor. Eu tenho que reconhecer, fazer parte do corpo de Cristo. Eu tenho que caminhar e ter um olhar diferente para as situações da minha vida. Eu não posso ficar olhando como se eu não tenho, um menosprezado, um perdido, um distante, um esquecido. Deus jamais vai se esquecer da sua vida, porque Deus tem um olhar diferente e nós precisamos ter esse olhar diferente para Ele. Olhar de uma maneira diferente. Quando você olha ali, capítulo 13 de João, nós podemos reconhecer, queridos, alguns valores dentro de nós. Um deles é quando nós entendemos o que é isso. Como Pedro conseguiu enxergar que agora ele está diante da porta formosa e que ele pode fazer algo, que não é mais somente entregar algo, porque às vezes, querido, nós até ajudamos as pessoas. O que você precisa? Uma conta de luz? Vamos pagar, glória a Deus. Precisa de mais alguma coisa? Preciso de mantimento, glória a Deus, vamos arrumar um pouco de mantimento para a tua vida. Isso vai mudar a tua história? Sim ou não? Não, não vai mudar. Não vai mudar a nossa história. Por muitas vezes, queridos, nós já ajudamos pessoas há anos. Há anos. Sabe o que ela vira para nós e fala? Nunca ninguém me ajudou. Por quê? Porque ela só precisava de algumas migalhas. A sua vida não foi solucionada. O seu problema não foi solucionado. Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo nada. E o único caminho que nós conseguimos alcançar o entendimento para ter um olhar diferente do Senhor se chama humilhação. Jesus pega os seus discípulos, capítulo 13, coloca todos eles e fala assim, eu preciso lavar os seus pés. Saiba que isso era feito por um escravo. As terras na região que eles andavam eram cheias de pó, aquelas sandálias. Então os seus pés eram muito bem sujos mesmo. Quem fazia isso? O escravo que ficava ali na casa daquele homem, que tinha um pouco mais de condição, recebia aquelas visitas e lavava os seus pés. Jesus fala, não, quem vai lavar os seus pés sou eu. E Pedro se levanta e fala, Senhor, imagina, jamais deixarei. Se você não deixar lavar os teus pés, Pedro, você não faz parte de mim. Ah, então, Senhor, lava a cabeça, lava tudo, usa também um shampoozinho aí, aleluia, que eu quero fazer parte do Senhor. E aqui naquele momento, versículo 17, Jesus deixa essa palavra. Ora, capítulo 13 de João, versículo 17.
Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Diga glória a Deus. Não é só conhecer, praticar. É saber, querido. Sabe quando a nossa vida é transformada? Quando alguém chega para você e fala assim: puxa, Marcelo, eu preciso fazer isso. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Não, mas dá para fazer? Dá, pode ficar tranquilo. Vamos fazer. Deus conhece o nosso coração. Agora, quando alguém chega para nós e nós não conseguimos ter um olhar para a obra, para Jesus, ou vamos fazer isso? Não, não dá. Hoje não. Outro dia. Agora não dá. Amanhã, não, amanhã também não dá. Tenho que ver a minha agenda. Um Deus que te deu tudo. E às vezes nós não conseguimos ter um olhar para Ele, de entregar o que podemos. E às vezes riscar algumas coisas na nossa agenda, porque estamos atrás somente das esmolas. Não num Deus que pode mudar a nossa história, que pode transformar a nossa vida. Quando você olha para Jesus e tem essa palavra, querido, e você consegue entender o que Ele fez, lá no capítulo 3 de Atos ainda, versículo 9, a palavra diz assim: viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconhecer ser Ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Eu fico imaginando as pessoas olhando com assombro, não é aquele que estava ali perdido e agora ele está aqui pulando, louvando. Queridos, preste atenção. Nós precisamos ter esse coração de entender que quando nós nos assentamos à mesa, há um banquete para nós. No mundo real, você está comendo um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva. No mundo real. No mundo espiritual, você está se enchendo de poder. Parte de Jesus na sua vida está entrando. A manifestação de ser um pequeno Cristo nessa terra está possuindo a sua vida para não temer o mal e saber que nós não precisamos de esmola, porque nós temos um Deus que é rico, soberano e poderoso e pode mudar a nossa vida, a nossa história em todas as áreas. Em qualquer área da nossa vida Ele já está mudando, porque o nosso coração está disposto a não receber mais, porque o nosso olhar já não é um olhar de desespero mais, por aquilo que vai sobreviver somente um dia, mas nós vamos viver na eternidade com Ele, porque a eternidade é real, querido, quer ela seja no céu, ou quer seja no inferno, não tem um meio termo. Eu sou legal, caminho com Jesus, de vez em quando, sabe, aqueles mais eventos comemorativos, aleluia, eu participo da presença de Deus. Não é mais aquele legal, nós estaremos ou não na eternidade, ou com o Senhor, ou sem o Senhor. É um peso dentro de nós isso. Nós não estamos aqui para mendigar. Nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas ao nosso favor, em nome de Jesus. Então nós podemos entregar, queridos, a nossa vida diante do altar. Entregar tudo o que temos. O que nós temos? Nós não temos